Se em 2015 eu falasse que o Barcelona deixaria de ser um dos times mais fortes do mundo para se tornar um saco de pancadas na Europa com seguidas eliminações traumáticas e incapaz de passar na fase de grupos da Champions League, você acharia que eu sou maluco. Mas o maior medo dos catalães e o maior desejo dos rivais parece ter se tornado uma realidade. Desde aquele título, o Barça de hoje não lembra em nada aquele time que encantou o mundo com o trio MSN. Vamos relembrar como tudo isso aconteceu? Nessa época, o trio MSN encantava o mundo, destruindo os adversários e batendo recordes. Naquela edição da Champions, o Barça passou facilmente como primeiro na fase de grupos, com 5 vitórias e 1 derrota em um grupo que tinha o Paris Saint-Germain, o Ajax e o Apoel. Nas oitavas, eliminou o Manchester City, vencendo em casa e fora. Nas quartas, a vítima foi o PSG, que levou nada menos do que um 5-1 no placar agregado. Nas semis, o Bayern de Munique não foi páreo, com direito a um golaço do Messi e um 3-0 no Camp Nou. Na grande final, o Barça conquistou o título em cima da Juventus, sem muitos sustos. Na temporada seguinte, a base daquele time ainda continuava muito forte, mas não o suficiente para garantir o bicampeonato. Na fase de grupos, terminou em primeiro sem sustos. Nas oitavas, vitórias tranquilas contra o Arsenal. Mas nas quartas, o time encarou o rival Atlético de Madrid e até venceu em casa por 2-1. Mas na volta, os catalães tomaram 2-0 com gols de Griezmann e deram adeus à competição. Chega mais uma temporada e mais uma vez o Barça é um dos favoritos a levar a Champions. Na fase de grupos, mais uma vez, molezinha, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Nas oitavas, o primeiro grande susto. O Barça não viu a cor da bola e tomou um sonoro 4-0 para o PSG na França. Mas aquele grupo ainda tinha o trio MSN e em uma noite absolutamente inspirada de Neymar, o Barcelona conseguiu a famosa remontada em um dos jogos mais memoráveis da década e uma das maiores viradas da história da Champions. Não que tenham faltado polêmicas nessa partida, mas independente de qualquer coisa, a vitória de 6-1 que garantiu a vaga dos catalães para as quartas parecia o enredo de um time que iria conquistar o título. Mas só parecia mesmo. O time não aprendeu nada com o susto na fase anterior e nas quartas tomou outra pancada, 3-0 para a Juventus. E ficou por isso mesmo. No jogo da volta em casa, um frustrante 0-0 que deixou o sonho do Hexa da Champions pelo caminho. Na temporada seguinte, seria a primeira Champions do Barça sem Neymar, após a saída do craque para o PSG. O Barcelona, inegavelmente mais fraco, ainda era considerado um dos favoritos, mas já não causava aquele medo todo. Na fase de grupos, para variar, o time terminou em primeiro. Nas oitavas, o Barça eliminou o Chelsea sem muitos sustos. Ao chegar nas quartas, parecia que nem precisaria jogar. Afinal, o time que ele iria enfrentar seria a Roma, que tem bem menos tradição na competição. E tudo indicava que seria isso mesmo. No Camp Nou, uma goleada de 4-1 para o Barça tinha deixado a classificação absolutamente encaminhada. Mas então aconteceu o que ninguém esperava. Na Itália, a Roma aplicou um incrível 3-0 e provocou talvez a primeira eliminação de fato traumática do Barça em muito tempo. Na temporada seguinte, ano novo, vida nova. Fase de grupos? Fácil, terminou em primeiro de novo. Nas oitavas, vitória tranquilíssima sobre o Lyon. Nas quartas, 2 vitórias sobre o Manchester United para não gerar dúvidas. Nas semis, agora vai! Uma vitória esmagadora de 3-0 sobre o Liverpool, com direito a um gol feito perdido no finalzinho do jogo. Parecia que não ia fazer falta. Afinal, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas caiu. Na Inglaterra, o Liverpool aplicou um incrível 4-0 em cima do Barcelona e tirou o que seria o mais provável título do Barça desde 2015, impedindo que o time conseguisse reconquistar a Europa. Até o momento, as eliminações do Barça tinham sido traumáticas e, como podemos ver, com goleadas. Mas o pior estava por vir. Já muito enfraquecido, o Barça ainda era um dos melhores do continente, mas na verdade muito disso devido à qualidade do Messi e, é claro, o impacto que o nome do clube ainda causava no imaginário do torcedor. Na fase de grupos, mais uma vez, o time terminou em primeiro. Nas oitavas, já com alguma dificuldade, o time despachou o Napoli. E nas quartas, veio uma das maiores humilhações da história do clube. Devido à pandemia, foi realizado jogo único contra o Bayern de Munique no Estádio da Luz, em Portugal. E fica a dúvida se foi melhor assim para o Barça, porque se em um jogo o Bayern aplicou um assustador 8-2,
Fica difícil imaginar o que poderia acontecer em um placar agregado. A derrota foi tão traumática que na época Messi deixou claro que queria deixar o clube. Se alguém ainda considerava o Barça um dos melhores times do mundo até aquele momento, aquela partida serviu para mostrar que a realidade já era outra. Ainda com Messi, mas já sem muita moral, essa talvez tenha sido a primeira Champions em que o Barça definitivamente não poderia figurar na lista de favoritos. E mais um indício disso foi que na fase de grupos, apesar de ter passado com muita facilidade, foi a primeira vez em anos em que ele terminou como segundo do grupo. Mas o fato de ter caído em segundo fez com que ele pegasse um fortalecido PSG nas oitavas. E o caminho do Barça parou por aí mesmo. De forma melancólica, o time tomou mais uma goleada, agora um 4-1 em pleno Camp Nou. No jogo da volta, o 1-1 só confirmou mais uma eliminação. Chegamos então à temporada 2021-2022, sem Messi, sem Suárez, sem Neymar, sem dinheiro e com muita crise. O Barça definitivamente já não é mais nenhum bicho-papão na Europa. E para piorar, o time ainda caiu em um grupo com o Bayern de Munique. Diante de tanta decadência, parecia questão de tempo, e finalmente aconteceu. Depois de 20 anos, desde a temporada 2000-2001, o Barcelona hoje não consegue sequer figurar entre os 16 melhores times da Europa. Foram várias eliminações traumáticas e goleadas sofridas, e um ano após o outro, onde o time só parece piorar. Resta agora a Liga Europa, mas honestamente, nem mesmo nela dá para cravar o Barça como favorito ao título. O técnico Xavi Hernández e alguns jovens valores são o fio de esperança para que o Barça volte aos bons tempos, mas mesmo que isso aconteça, não será da noite para o dia. Assim como a queda foi acontecendo ano após ano, hoje é muito improvável que a gente veja o Barcelona reinando na Europa novamente em um intervalo curto de tempo. Mas agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos.